Olha, o presídio feminino de Lajeado vai começar a receber as primeiras detentas na semana que vem, na segunda-feira. O prazo foi definido após reunião entre a SUSEP e o juiz da comarca do município do Vale do Taquari. Marcelo Semali, na redação, tem os detalhes pra gente. Semali. Olha, Coelho, a boa notícia é que a compra dos extintores e a instalação do sistema de gás, apontados pela SUSEP como entraves para a inauguração, foram concluídos na tarde de ontem. Inicialmente, o presídio vai abrigar 84 presas. A transferência das primeiras detentas, que estão cumprindo pena em outras regiões, também já começou a ser tratada. A triagem que a gente anunciou no início de dezembro, quando fomos acompanhar a conclusão das obras. Lembrando que essa casa prisional aí foi construída com recursos da comunidade, da Prefeitura de Lajeado e também do Poder Judiciário. As obras foram concluídas em julho do ano passado. Uma inauguração oficial com a participação, inclusive, do secretário Schirmer, que está no estúdio, daqui a pouco conversa com a gente. Chegou a ocorrer no final de novembro, mas detalhes burocráticos seguiam impedindo o início dos trabalhos. O custo total estimado é de R$800 mil e nos parece que deve estar tudo pronto para a inauguração, para efetiva funcionamento da casa prisional a partir da próxima segunda-feira, Coelho. Ok, obrigado, Semali. Semali vai daqui a pouco participar com a gente aqui da entrevista. Aliás, agora, né? O secretário já está aqui com a gente, porque ontem nós mostramos o presídio de Lajeado e também falamos da morte de um detento dentro da penitenciária de Charqueadas. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo aqui no estúdio o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Tudo bom? Bom revê-lo, igualmente. Vou dizer de novo que tu é meu conterrâneo, para honra minha. Graças. É uma terra boa, né? Forma uma gente muito buena. Os bons de lá mandam embora. que barbaridade. Secretário, sobre essa questão aí primeiro sobre a abertura de segunda-feira, mediante determinação da Justiça, o que emperrou, na realidade, essa abertura do presídio feminino de Lajeado? Na verdade, deixa eu te relatar, vou tentar ser o mais breve, mas ser bem preciso. Esse presídio estava pronto quando eu assumi em setembro, mês de setembro. E tomei conhecimento que estava pronto, feito pela comunidade, com recursos da Justiça, da população de Lajeado, da Prefeitura, enfim. Estava pronto, mas dependia do Estado assumir plenamente o presídio. Fui a Lajeado no começo de outubro, tivemos a reunião com o Dr. Johnson, que é o juiz de lá, o promotor, e SUSEP, comunidade, enfim, tem uma entidade pró-segurança pública de Lajeado, e definimos que havia problemas e acertamos, de comum acordo, todos os presentes, a inauguração dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro, fomos lá, inauguramos, tudo bem, maravilha. Bom, quando é que vai começar? Na semana que vem começa. E aí não começou. E começamos a perceber que aquela primeira reunião ela não tinha sido concluída corretamente, porque tinha questões pendentes. Quais? Alvará de bombeiro, canalização do gás, etc, etc. Eu tomei conhecimento desse assunto. Posteriormente, pedi à superintendente da SUSEP, vai a Lajeado e resolve o assunto. Foi a Lajeado, isso há uns 20 dias. Foi a Lajeado, chegou lá, bom, voltou, está tudo acertado lá, o servidor lá vai resolver, falta isso, falta aquilo. Bom, aí anteontem, falei de novo com o Dr. Johnson, que é o juiz, que é o responsável pela obra, enfim, quem liderou a comunidade nesse processo, e ainda faltava alvará de bombeiro, faltava canalização de gás, etc e tal. Bom, aí não dava. Aí o Dr. Johnson tomou uma decisão corretíssima, me comunicou, conversamos, que tinha que abrir de qualquer forma, determinou uma decisão judicial, decidiu judicialmente, eu mandei a superintendente ontem lá, sentou, hoje de novo foi lá, está lá entrando com o processo do PCC do Corpo de Bombeiros local, vai haver um alvará provisório. Nesse meio tempo foi demitido o responsável pela região. O delegado penitenciário, Eugênio Ferreira. Né? Porque, afinal de contas, se ele esteve na reunião, disse que estava tudo pronto, como é que não estava tudo pronto? Então ele tem responsabilidade. E agora eu vi na imprensa local que tem algumas agentes penitenciárias que não querem trabalhar lá. Se for isso em subordinação, vou mandar abrir sindicância e vou transferi-las de lá. O que não pode é este caos do sistema prisional. E não pode o servidor se comportar indevidamente. Eles têm que cumprir a sua responsabilidade. Eles têm que cumprir o seu papel. Têm que seguir a determinação dentro da lei dos seus superiores. E quando não agirem corretamente, nós vamos tomar as providências necessárias. O que é certo é que o presídio vai abrir agora segunda-feira ou terça, depende de uma pequena questão, e vai começar a funcionar com 9 ou 10 presas daquela região.
Temos outros assuntos. Eu convido o senhor para assistir essa próxima reportagem, porque nesse momento o policiamento está reforçado no entorno da Vila Cruzeiro. Depois de 10 horas de paralisação, os ônibus voltaram a circular na zona sul da capital no começo da manhã de hoje. Na tarde de ontem, quarta-feira, criminosos fizeram um arrastão em um coletivo da linha T3. Em seguida, incendiaram o veículo. 50 passageiros apavorados saíram às pressas. Ainda bem que ninguém se feriu. Fogo intenso e medo constante na Vila Cruzeiro. As chamas destruíram o ônibus da linha T3, que trafegava de norte a sul de Porto Alegre. Uma ação criminosa que quase acabou em tragédia. Segundo a polícia, um passageiro teria feito sinal para embarcar quando 4 homens invadiram o coletivo. O motorista disse à polícia militar que os criminosos roubaram todos os passageiros, em torno de 50 vítimas. Depois do arrastão, ordenaram que todos descessem, atearam gasolina e colocaram fogo no ônibus. Hoje, 12 linhas de ônibus não circularam na região. A falta de segurança foi a justificativa das empresas. Os passageiros esperaram por quase 2 horas. Esperar, né? Que a gente vai fazer, né? Quem arrebenta sempre é nós, né? A resposta da Polícia Militar foi ocupar parte do complexo da Grande Cruzeiro, no bairro Santa Teresa. Abordagens a suspeitos e foragidos devem acontecer por tempo indeterminado. Visando essa garantia de segurança para os trabalhadores do posto da Cruzeiro, para os trabalhadores que estão saindo de suas residências. A Polícia Civil já sabe que os autores do arrastão e do incêndio ao coletivo são ligados ao tráfico de drogas na região. Objetivando o telefone celular, que é um produto de fácil circulação, de grande rentabilidade, e também proporcionando esses telefones celulares para ingressarem nas penitenciárias. O terror imposto por bandidos dentro dos ônibus e lotações da capital gaúcha se destaca no começo de 2017. Esse flagrante ocorreu em Zona Nobre. O arrastão durou 5 minutos e foi feito por 3 assaltantes. O cobrador por pouco não foi baleado. A polícia militar interceptou os suspeitos. Um deles acabou espancado pelas vítimas e está no HPS sob custódia. 2 integrantes dessa quadrilha ainda não foram identificados. Quando iniciaram-se os trabalhos na Força Tarefa, nós registramos em média 8 casos de roubo de transporte coletivo. Agora, em dezembro, nós registramos 4 roubos de transporte coletivo. Secretário, a força-tarefa a gente mostrou aqui, estamos acompanhando, tem funcionado, evidentemente. Não há como, já se imagina, não há como estar em todos os lugares, em todos os momentos. Isso é uma velha máxima, é uma utopia achar que isso um dia seria viável, né? Agora, sobre a questão da molecada ter acesso facilitado às armas, o senhor, a sua equipe, tem mapeado em Porto Alegre as regiões que servem de depósito de armas? Como essas armas entram? Eu sei que tem atribuição da Polícia Federal, do Exército, isso é um trabalho coletivo. CPIs já revelaram os buracos que existem nesse tráfico de armas, principalmente no Rio Grande do Sul, tem fronteira de 1.000 quilômetros, pelo menos, aí 1.200 quilômetros com Uruguai, Argentina e o Paraguai logo ali em cima, né? O que o senhor poderia trazer assim de novo a respeito desse combate? Porque também no mar ainda, né? Todo o litoral, né? É meio drástica essa... Deixa eu te falar um pouquinho sobre o... Sim, pois não. Dos ônibus. Dos ônibus, a Força Tarefa já conseguiu reduzir, o ano passado, substancialmente, mais da metade reduziu assalto a ônibus. Eu tive uma reunião agora, fim de dezembro, com a Carris e com o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Ônibus, que agradeceram a ação efetiva da Secretaria de Segurança, enfim, dos policiais que trabalharam nessa direção. O resultado foi muito bom, mas obviamente que persiste, precisamos reduzir muito mais. E o que ocorreu ali na Vila Cruzeiro ontem, segundo a informação que se tem, primeiro foi um protesto dentro da vila em função da chuva, faltava energia, tem uma obra sendo feita no posto de saúde, qualquer coisa assim. Passo seguinte, em função do protesto, a brigada entrou e, enfim, contornou o problema. E como represália, segundo dizem, houve o assalto ao ônibus. E quem entrou ali, a reportagem disse muito claro, entrou já com galões de gasolina para incendiar. Ele entrou para incendiar e aproveitou o incêndio para roubar. Enfim, está localizado, está sendo investigado, a brigada está lá, vamos dar condições de trabalho à população, que é a razão de ser da nossa atividade. Não são os delinquentes, sim a população. A população que precisa ser atendida. Enfim, relativamente à tua pergunta, infelizmente,
as fronteiras do Brasil. O Brasil é um país de fronteira imensa e o Rio Grande do Sul não é diferente. Nós somos o estado brasileiro que tem a maior fronteira seca. E ainda tem a fronteira com a Argentina, que é o Rio Uruguai. Então, se nós juntar tudo isso aí, tens razão, dá quase 1.300 quilômetros, mais o oceano, que também pode ter um acesso de entrada de alguma coisa, ou arma, ou droga. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul 30 cidades que são fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Às vezes é uma rua. Ao contrário da Amazônia, que tem o Rio Amazonas e floresta. Então lá é muito mais difícil. Então o problema está aqui no Rio Grande do Sul, um pouco menos em Santa Catarina e também no Paraná. O governo federal tem anunciado uma política efetiva de combate ao homicídio, combate à ação na fronteira, que é contrabando de armas e o tráfico de droga, e também coibir a questão da violência à mulher. Essas são as ações prioritárias do governo federal, em parceria com os estados, na Política Nacional de Segurança Pública. Enfim, nossa expectativa é que, se conseguir resolver a questão da fronteira, tráfico de armas, aliás, contrabando de armas e tráfico de droga, isso tende a melhorar substancialmente a segurança pública. Você viu também que a informação do delegado, que os meninos que atacaram ali o ônibus são vinculados ao tráfico de droga. A raiz da insegurança está na droga, seja pelo consumo, que motiva a droga, e seja pelos conflitos entre as muitas facções na área da droga. Então isso é um problema, tem que ser enfrentado, e daí estão as causas dos muitos problemas de segurança pública. Os assaltos a lotações também seguem preocupando motoristas e passageiros aqui na capital. O Chemalho está na redação, tem mais um flagrante para a gente aí. E na sequência, já emenda a tua pergunta para o secretário, Chemalho. Tá certo. Olha, Coelho, dessa vez aí, mais um exemplo da criminalidade, onde os criminosos se deram mal. Esses homens armados entraram em lotação, anunciaram o assalto, o modus operandi clássico. Fizeram a limpa nos passageiros, mas quando um dos assaltantes chega até o motorista para tentar pegar o dinheiro dele, é surpreendido pela reação da vítima. A gente vai acompanhar na sequência aí a reação da vítima, socos, enfim, empurrões. Repare que o motorista segura o homem, agride, inclusive com a ajuda de alguns passageiros, a revolta, né, das vítimas que estão estafadas aí dessa onda de ataques ao transporte coletivo. Esse caso aconteceu no mês passado, mas a gente tem informações de que de lá para cá novos assaltos já aconteceram nas lotações da Lomba do Pinheiro, na zona leste aqui da capital. A categoria ameaça, inclusive, paralisar o serviço na próxima semana, já que não aguenta mais conviver diariamente com essa insegurança. A média hoje em Porto Alegre, o delegado Carraro confirmou, antes da força-tarefa eram 8 por dia, agora estamos em 4, mas os ataques bastante violentos, isso é que chama a atenção. Ataques que têm a participação de egressos do tráfico de drogas. Essa mistura de modalidade criminosa tem aumentado a sensação de insegurança e isso que chama a atenção. Acaba virando notícia na mídia e pressionando, de certa forma, as autoridades, como o secretário Schirmer. A Força Tarefa, a Brigada Militar, tenta fazer uma varredura, identificação. O álbum deles, Coelho, olha, tem mais de 200 suspeitos já identificados, muitos mandados de prisão preventiva autorizados pelo Judiciário. O trabalho tem avançado, mas a população ainda se assusta bastante com essa violência. Eu pergunto para o secretário, aproveito para desejar bom dia, secretário Schirmer, questão do sistema carcerário. Secretário, é possível a gente retornar? A gente tem aí um case que tem tudo para ser um case de sucesso, que é o presídio de Lajeado. Previsão para a próxima segunda-feira, o início das atividades deve transformar, né, a realidade dessas detentas lá. Agora, no todo, o sistema carcerário do Estado, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: lhe preocupa, o senhor acredita que a gente possa ter um risco semelhante ao que acontece em outras partes do país, com um domínio total de facções, como aconteceu em Manaus? Como é que o senhor trata isso e se isso há um risco eminente do Rio Grande do Sul virar manchete nacional com rebeliões tão sangrentas como aconteceu em Manaus, secretário? Bem, bom dia, Chemalho, prazer conversar contigo, um abraço especial. Bom dia. Tenho te acompanhado com ele, sei da qualidade do trabalho de vocês e do desejo de contribuir, enfim, seja pela crítica, seja pela sugestão. Claro que estamos preocupados com esse assunto, não é uma preocupação do Rio Grande do Sul, é uma preocupação nacional, tanto que hoje pela manhã o próprio presidente da República e o ministro da Justiça, junto com outras autoridades federais, anunciaram presídios federais, um deles certamente será no Rio Grande do Sul, e mais recursos ainda para o sistema prisional. O sistema prisional no Brasil é o elo frágil do sistema de
de segurança pública. Por que o elo frágil? Porque as penitenciárias estão superlotadas, muitas interditadas, elas são depósitos de seres humanos, elas são escolas de crime, porque você coloca ali junto o preso de alta periculosidade, que cometeu um grave crime, ou o preso que recém chegou no crime e ele já sai de lá pós-graduado. Então, o sistema prisional é uma das causas graves das dificuldades que temos na segurança pública, além da grande, quando sai da prisão, volta ao crime, uma grande parcela, e também a recuperação e ressocialização muito pequena. Mas nós estamos trabalhando nessa área. Eu anotei aqui as ações que estamos fazendo já para este ano. Primeiro, o presídio de Canoas vai ser aberto este ano. O presídio de Guaíba. Já tem prazo? Estamos colocando julho, mas sabe o prazo público? São obras finais. O presídio está pronto, depende de algumas obras complementares. E eu nunca gosto de falar um prazo fixo, porque a área pública... falou e não cumpriu. E a área pública é o seguinte, tu não é dono de nada. Tu tem que trabalhar dentro da lei, tem impugnação, vai para a justiça, contestação, enfim. A nossa expectativa é julho, mas o presídio de Guaíba estava parado a construção há 2 anos, agora recomeçou, faz 10 dias. Esperamos que também esse ano ele fique pronto, 75% está pronto. Falei de Lajeado já, começa segunda-feira. O governo do Estado, obrigado. O governo do Estado tem a Fundação de Recursos Humanos, que vai ser trocada com o Grupo Zafari, pela construção de 4 presídios novos no interior do Rio Grande do Sul. Tem 2 presídios que também serão construídos com recursos federais. O governo federal liberou agora, no começo de dezembro, 47 milhões. O dinheiro já está aí para construir um presídio em São Leopoldo ou Cachoeirinha, mas em tese em São Leopoldo, e outro em Rio Grande. O centro de triagem aqui do Instituto Psiquiátrico Forense já está pronto, ou quase pronto, sendo construído pelo Exército, e mais a possibilidade de troca de áreas e de imóveis do Estado, já foi aprovado pela Assembleia essa lei, segundo a orientação do governador Sartori, trocar estas áreas por obras construídas, por presídios construídos. Então, isso me autoriza a dizer aqui com muita segurança e absoluta convicção, este ano de 2017 vai ser o ano da mudança na segurança pública no Rio Grande do Sul, a começar pelo sistema prisional. Não tem nenhuma dúvida, eu estou afirmando isso com absoluta segurança. E vai ser feito isso a partir da mudança no sistema prisional. Ao lado disso, agora nos próximos dias sai um edital para concurso para a SUSEP, colocar mais servidores. Enfim, nós vamos trabalhar sempre em parceria com o governo federal, municípios, igrejas, ressocialização, recuperação, prevenção primária, mais brigadianos na rua, mais inquéritos bem elaborados, enfim, de tal forma que fique muito claro, de uma vez por todas, que no Rio Grande do Sul o crime não compensa. Quem estiver pensando em entrar nesta trilha, ou quem está nela, vai pensando 2 vezes, porque a coisa vai mudar. Secretário, mais uma pergunta aqui a respeito desse mesmo assunto. Essa semana saiu ontem, foi anunciado anteontem, que 60% dos presídios brasileiros não possuem nem scanner e nem o RX, o raio-x, né? Bloqueadores, celulares, também outro equipamento fundamental. Isso proporciona uma série de crimes em sequência, porque aí o celular entra na cadeia mediante 3 formas, ou corrupção, ou omissão, ou incapacidade, incompetência, como se diz. Né? São as 3 formas básicas. Aqui no Rio Grande do Sul, qual é hoje o quadro de presídios, de presos que tem esse cerceamento ali? No caso, a vistoria na entrada de quem, celulares ou drogas ou dinheiro, seja o que for, e os bloqueadores celulares. Na verdade, vistoria todos têm. Vistoria ou pessoal ou o presídio central parece que tem scanner, não tenho bem certeza. Mas, afinal de contas, há uma vistoria, pessoal ou eletrônica. Funcionários, agentes, sim, pessoal, porque o funcionário, o brigadiano, o da SUSEP, todo mundo, exceto o advogado. Todo mundo que entra lá... não se submete ao raio-x. Não. É o direito dele. Na verdade, não vamos discutir esse assunto. Afinal de contas, o que eu quero dizer é o seguinte, mas o problema persiste. Então, tu tens toda a razão. Ou é corrupção, ou é omissão. Ou incapacidade. Ou incapacidade, ou cai por cima da... Esse dia teve um drone com um telefone. Sim, tentando jogar o telefone para dentro. É um absurdo isso. Então, na verdade, o sistema prisional não é no Rio Grande do Sul, fique bem claro, é no Brasil, é o caos. É o caos.
Então, se nós não resolvermos o problema do sistema prisional, nós não conseguimos resolver os outros. Porque nós estamos amontoando gente nos presídios e estamos entregando mão de obra pré-qualificada para os capos da droga, para os capos do crime. Porque o crime organizado não é só na droga. É no roubo de carro, veículo, da arma, no crime dos ônibus. Enfim, tudo isso é crime organizado, não é bandidinho, não. Isso é esquema que tem aí, muito bem organizado e cada vez mais profissional. Então, nós temos que trabalhar muito na gestão, temos que trabalhar muito em parceria, temos que trabalhar muito na inteligência policial e temos que trabalhar muito na tecnologia. E aí que entra essas questões que tu falou. É claro que isso custa caro, cercamento eletrônico não tem, ao que eu sei, nenhum presídio do Rio Grande do Sul, esse cercamento de bloqueador de celular. O governo federal, hoje de manhã, eu li acompanhei pela imprensa, anunciou, o próprio presidente da República, a liberação, se não me falha a memória, de 151 milhões de reais para os presídios, certamente alguma coisa vem para o Rio Grande do Sul. Enfim, o que nós precisamos fazer este ano, com o governo federal e os governos estaduais, é iniciar um processo, primeiro, de ataque às causas da insegurança, e a primeira causa é mudar a realidade do sistema prisional. Isso estamos começando a fazer aqui também no Rio Grande do Sul. Eu sei que o senhor, eu agradeço a sua entrevista, eu sei que o senhor é um político, né? Eu talvez não possa dizer, pode ser antipático para o político confirmar o que eu vou dizer, mas enquanto as pessoas estiverem fumando maconha, consumindo crack, cocaína, estão alimentando esse estado de coisa. Eu falo isso, repito aqui seguidamente. O senhor certamente concorda. Eu sou político. Pode assumir isso publicamente? Total, eu sou político, mas não sou político, aquele negócio de politicamente correto, que eu detesto isso, né? Na verdade, por que tem tráfico de droga? Porque tem consumo. Sim. Então o camarada diz, mas é só um baseadinho, é só um cigarrinho de maconha, é só não sei o quê. Um por dia? Por dia, pera um pouquinho. Esta pessoa está ajudando a alimentar uma cadeia criminosa e bilionária que se volta contra ele ou contra a sua família, ou contra a sua comunidade, ou contra a sua rua, ou contra a sua casa. Então, e nós temos uma posição de extrema tolerância em relação ao consumo da droga. É claro que eu não quero discutir muito esse assunto, eu não entendo. Claro. Mas seja do ponto de vista da saúde e da segurança pública, é um desastre. Então, quem está nos ouvindo aí que acha que o cigarrinho de maconha não quer dizer nada, quer dizer sim, e muito. Porque é 1 por dia, dá 30 por mês, e isto vai rodar esta máquina criminosa e bilionária. Porque 90% dos homicídios no Brasil estão ligados ao tráfico de drogas. Secretário, muitíssimo obrigado, tá? Sucesso aí na sua campanha de tentar melhorar. Acredito que nós estamos enfrentando com muita força, vigor e energia a insegurança. Essa é a orientação do governador Sartori e este é o meu desejo. E é isso que nós queremos fazer. A Brigada Militar, a SUSEP, Polícia Civil, o Instituto de Perícia, aquele povo lá está trabalhando com muito ardor, vigor e entusiasmo no enfrentamento dessa triste realidade que nos assola. Muito obrigado e força em 2017. Muito obrigado.